Olá, povo de Deus, sábado da quarta semana da Páscoa, 1º de maio de 2021, Dia do Trabalhador. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, 44, 52 e de João 14, de 7 a 14. No final do longo discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia, muitos pediram a Paulo e Barnabé que voltassem no próximo sábado para continuarem a falar sobre os temas que estavam sendo tratados. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam: era a vós que, em primeiro lugar, se devia anunciar a palavra de Deus. Mas, porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te constituí como luz das nações para levar-lhes a salvação até os confins da terra. Estas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram certas mulheres ricas e religiosas, os homens influentes da cidade, que provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O sucesso da pregação de Paulo e Barnabé entre os pagãos despertou a raiva dos chefes da sinagoga, que nunca tinham despertado o interesse de tanta gente. É interessante que os pagãos tenham ido à sinagoga, permitindo a Paulo se dirigir a eles neste ambiente profundamente judaico. Como nos diz Padre Comblan, a atitude dos judeus não foi motivada apenas pela inveja. Perceberam que a mensagem de Paulo abria as portas para os pagãos. Desse modo, eles próprios ficariam contaminados pelos pagãos e Israel perderia o seu privilégio de único povo eleito e que tinha as promessas de salvação. O nosso trecho de hoje apresenta um momento decisivo na virada da missão, uma vez que os judeus rejeitaram, os pagãos é que serão os privilegiados para ouvirem a palavra da salvação. Os missionários Paulo e Barnabé não perdem sua força e audácia. Se os judeus não querem, não há problema, há quem queira. E assim eles vão até os confins da terra, cumprindo as palavras do profeta Isaías. Os pagãos ficaram muito contentes, se tornaram multiplicadores da mensagem, espalhando a palavra do Senhor por toda a região. Porém, nem todos aderiram e teve quem, instigados pelos judeus, desencadeassem uma ferrenha perseguição contra os apóstolos. Impressionante como há elementos do princípio da missão que se repete até nos dias de hoje. Mulheres ricas e religiosas foram usadas pelas autoridades judaicas para esse processo. Elas acabam influenciando seus maridos, homens importantes da cidade, que lideram a expulsão dos apóstolos da cidade. Amós as chamaria de vacas de Bazã. Paulo e Barnabé, seguindo instruções dadas por Jesus, sacodem contra eles a poeira dos pés e se dirigem a outra cidade.
Apesar da perseguição, subsiste uma comunidade que persevera. A alegria é a resposta à perseguição. João 14, 7, 14. Terminamos nosso texto de ontem com a declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade, a vida e que ninguém chega ao Pai a não ser por meio dele. Continuando, diz Jesus: se me conhecesseis também, certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheceste, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Acreditai-me, estou no Pai e o Pai em mim. Acreditai ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o realizarei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Jesus continua a passar confiança aos seus discípulos para que enfrentem com coragem a missão quando de sua ausência. Desde o capítulo anterior, o 13, Jesus manifesta a sua pedagogia de preparação dos seus discípulos para viverem com audácia depois de que ele partir. Porém, é bastante estranho que seus discípulos queiram ver a Deus, pois todos os que na tradição de Israel viram a Deus ficaram com medo e apavorados. Não era comum querer ver a Deus. Jesus, porém, não entra no mérito da questão e simplifica tudo. Quem o vê, vê a Deus. Trata-se da experiência teofânica mais exuberante e surpreendente. Pois Jesus, nada mais, nada menos, diz aos seus discípulos que eles conviveram com Deus, ou que eles estavam vendo Deus a todo momento, pois desde o chamado não mais se apartaram de Jesus. Estamos no contexto da ceia derradeira e do último discurso de Jesus. É a despedida, discurso carregado de promessas. A moradia na casa do Pai está garantida, o próprio Jesus voltará para levá-los consigo, seus pedidos serão respondidos por seu Pai e por ele mesmo. E o Paráclito virá para eles como uma forma de presença continuada de Jesus. Podemos ler todo esse cuidado de Jesus com seus discípulos na ótica materna, de uma mãe que se preocupa com todos os detalhes para que seus filhos fiquem bem na sua ausência. Tudo isso porque Jesus percebeu a perturbação no coração dos discípulos por causa de sua partida. Porém, Jesus deixa claro a eles que tudo o que pedirem ao Pai em seu nome, eles serão atendidos. Hoje é dia de pedir, em nome de Jesus, a proteção e a bênção a todos os operários, que nos últimos anos, mais que em outros tempos, vêm sofrendo com inúmeras reformas nas leis trabalhistas que somente sabem tirar-lhes os parcos direitos conseguidos com tantas lutas. Com a mais recente reforma da consolidação das leis do trabalho, a conhecida CLT, foram acelerados os mecanismos para transformar as pessoas em máquinas, sem a mínima consideração com o ser humano, com seus sentimentos e emoções, com suas necessidades e direitos.
Um dos problemas mais profundos da reforma das leis trabalhistas está no fato de ela desincentivar a contratação e, por consequência, aumenta o desemprego e informalidade. Também a reforma enfraqueceu os sindicatos como representação coletiva das categorias, recrudescendo egoísmo e individualismo. Ainda desincentivou o investimento e colocou entraves no empreendedorismo do pequeno porte. As leis trabalhistas têm um custo para serem fiscalizadas e, uma vez mais, quem paga por isso é o trabalhador. E a reforma da Previdência serviu para tirar a possibilidade de aposentadoria da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E ainda assim, o ministro da Economia desse desgoverno põe a culpa no povo que quer viver até 100 anos. 1º de maio, Dia do Trabalhador, pouco a celebrar e muito a pedir a Jesus força para que as organizações de classe consigam resgatar tantos direitos perdidos. Que São José, patrono dos operários, interceda por todos os trabalhadores, empregados e, sobretudo, pelos desempregados. Um beijo no seu coração.